Olá, meus queridos Bigs. Nos acompanhe até o final, pois este filme é realmente magnífico. Vamos nessa. Reese encontra-se presa em um cenário bastante inusitado. Uma sala pequena, com paredes cobertas por telefones brancos, contrastando com um único telefone preto que chamava a atenção no meio de tantos. Intrigada, ela percebeu um adesivo no telefone preto. Nele estava anotado um número que ela não reconhecia. Movida pela curiosidade, Reese decidiu digitar aquele número misterioso, mas só o que ouviu foi uma voz metálica e distante informando que ela tinha ganhado um Royal Flush. Confusa com a mensagem, desligou o telefone, mas não demorou muito para que os outros aparelhos começassem a tocar freneticamente, todos repetindo incessantemente a mesma frase, Royal Flush. Subitamente, água começou a brotar de cada um dos telefones, enchendo a sala rapidamente. O pânico tomou conta de Reese enquanto ela tentava entender o significado oculto por trás daquelas palavras. Foi então que, levantando os olhos, ela avistou um vaso sanitário preso ao teto. Uma luz acendeu em sua mente. Royal Flush devia ser a dica para achar a solução. Desesperadamente, ela começou a escalar a montanha de telefones molhados, até que, ao alcançar o vaso, percebeu que faltava a alavanca de descarga. Relembrando o número no adesivo, Reese mergulhou entre os telefones para encontrar aquele que lhe daria a tão necessária alavanca. Com sucesso, ao discar o número no telefone certo, um compartimento secreto se abriu, revelando a peça que faltava. Ela rapidamente acoplou a alavanca no vaso e puxou com todas as suas forças. A água começou a escoar instantaneamente, e a mesma voz automatizada a felicitou. Parabéns, você escapou. Mas a realidade era ainda mais surpreendente. Tudo não passava de um jogo de realidade virtual. Ao remover o headset, Reese se viu em um centro de jogos avançados, cercada por outros entusiastas da tecnologia. De volta em casa, enquanto compartilhava a experiência com amigos online, se juntou ao seu pai, Chris, para um jantar descomplicado de hambúrgueres caseiros. Entre risadas e memórias, conversaram sobre sua mãe, cuja ausência ainda deixava um vazio nos corações. A noite, no entanto, ainda guardava mais emoções. De repente, um curto-circuito geral mergulhou a casa e toda a vizinhança em escuridão, seguido de uma falha geral nos eletrônicos que iniciou um pequeno incêndio no computador de Reese que ela prontamente controlou. Chris, acendendo uma velha lâmpada a óleo, comentou que talvez aquela interrupção fosse um bem disfarçado, uma chance para Reese se afastar um pouco do universo virtual. Mas a jovem, preocupada, não conseguia parar de pensar no que causaria tal blackout. Lembrou-se de que seu avô Frank, considerado excêntrico pelo pai, poderia ter algumas respostas em seus livros antigos sobre eletricidade e sobrevivência, algo que ele sempre prezou desde que se mudou para uma cabana isolada na montanha, sempre preparado para qualquer catástrofe. Enquanto eles repassavam fotos e vídeos memoráveis em um iPad, eles acabaram adormecendo juntos no aconchegante sofá da sala. Por volta da meia-noite, um brilho incomum vindo de fora interrompe o sono de Reese. Curiosa, ela pega uma lanterna e caminha cautelosamente pelo quintal escuro em direção à oficina do avô, um lugar repleto de relíquias e antiguidades. Ao entrar, o cheiro de madeira e óleo velho a recebe. Ela vasculha rapidamente as prateleiras empoeiradas até que seus olhos se fixam em um volume encadernado em couro com o título intrigante Radio Flash. O livro detalha o fenômeno dos pulsos eletromagnéticos, EMP, e sua capacidade de aniquilar redes elétricas. Originado nos anos 1950, o termo descrevia os cliques audíveis nos rádios após explosões nucleares. Movida por uma mistura de temor e determinação, Reese decide reviver o velho equipamento de rádio do avô, que jazia esquecido sob camadas de poeira. Surpreendentemente, ela consegue reativá-lo e, ansiosa, transmite um sinal em busca de orientação. Do outro lado, em sua estação de rádio, Frank capta diversas transmissões sobre a crise elétrica, quando um sinal familiar chama sua atenção. Ao reconhecer a voz de Reese, seu coração se aquece. Ela questiona se a situação atual era de fato um EMP. Com confirmação, Frank insiste que ela e seu pai, Chris, abandonem imediatamente a casa e sigam para um local seguro. Ele instrui Reese a procurar um mapa e um rádio de curto alcance preparados para tal emergência. O rádio, essencial para a jornada, precisa ser carregado com um gerador também deixado na oficina. Confortada pelas instruções do avô, mas ainda nervosa, Reese pergunta se deveria estar assustada. Com voz calma e firme, Frank tranquiliza-a, prometendo que tudo ficaria bem. Após desligar, Frank dirige-se a uma farmácia abandonada para garantir medicamentos vitais. Coincidentemente, saqueadores invadem o local em busca de drogas ilícitas. O destino, porém, estava a seu favor.
Os intrusos deixam a farmácia sem perceber sua presença e ele consegue sair ileso, pagando pelos medicamentos antes de retornar à sua cabana nas montanhas. Na manhã seguinte, Reese, já mais determinada, acorda Chris e explica sobre a conversa com Frank. Mostra-lhe o livro e insiste que precisam ir ao encontro dele. Chris, cético e resistente, expressa descrença nas teorias do velho Frank, sugerindo que ele finalmente sucumbiu ao apocalipse que sempre temeu. Reese, contudo, não desiste e persuade o pai a pelo menos falar com Frank. Quando Chris finalmente concorda e fala com Frank, ele é confrontado com a dura realidade. O EMP desativou a rede elétrica em toda a região oeste dos Estados Unidos. Ele também avisa que o caos começará em alguns dias e que Chris e Reese precisam chegar à sua cabana na montanha o mais rápido possível, pois lá eles terão tudo de que precisam para sobreviver por muito tempo. Depois de ouvir Frank, Chris muda de opinião sobre ele, e ele e Reese começam a se preparar para a viagem. Enquanto isso, na rua, a polícia tenta convencer os moradores da cidade de que o corte de energia foi planejado, mas as pessoas não acreditam e percebem que precisam se preparar para o pior. Logo, Chris e Reese partem em sua jornada. No caminho, eles encontram a única loja aberta e param para pegar suprimentos. No entanto, ao ver multidões de pessoas brigando por comida e água, eles decidem não arriscar e continuam. Depois de algum tempo, Chris e Reese chegam a uma ponte e encontram um engarrafamento causado por um acidente. Cansados de esperar, decidem se aproximar da cena para ver se alguém precisa de ajuda. Reese avista o corpo sem vida de uma mulher na estrada. Nesse momento, um dos motoristas perde a paciência e joga seu carro contra um veículo que bloqueava a estrada. As pessoas o seguem imediatamente e Chris e Reese correm de volta para o carro para continuar a jornada. À noite, Reese acorda e percebe que seu pai errou uma curva crucial. Distraído enquanto verificava o mapa, Chris quase colide com um caminhão no meio da estrada, perde o controle e acaba saindo da estrada e colidindo com uma árvore. De manhã, Chris recobra a consciência. Felizmente, Reese não se machucou, mas Chris feriu gravemente a cabeça e o lado esquerdo do corpo, embora insista que está bem. Percebendo que estão a cerca de 32 quilômetros da casa do avô de Reese, eles pegam os itens essenciais do carro e decidem caminhar ao longo do rio. Depois de um tempo, eles chegam a uma cachoeira e param para descansar. Mas a condição de Chris piora. Relutantemente, ele mostra os ferimentos para Reese, revelando um grande hematoma e um ferimento sério no braço. Chris finge estar bem, mas Reese está profundamente preocupada com ele. Enquanto continuam, Chris de repente desmaia de exaustão. Ele pede a Reese para buscar ajuda e depois perde a consciência. Abalada, Reese logo encontra uma fazenda próxima e conhece um homem chamado Glenn, que concorda em ajudar. Ele leva Chris para sua casa e presta os primeiros socorros. Glenn também compartilha seus pensamentos sobre o desastre e conta a Reese sobre sua esposa, que está presa com parentes do outro lado do país. Naquela noite fatídica, Reese foi ao poço buscar água fresca. Quando voltou, um silêncio a aguardava. Seu pai tinha parado de respirar, sem qualquer aviso, mergulhando a noite numa tristeza abissal. Glenn, um amigo da família, ofereceu seus ombros e suas mãos para ajudar no luto e no enterro do patriarca. Após a triste cerimônia, Glenn decidiu que não deixaria Reese sozinha. Ele a levaria para a casa de seu avô, a bordo de sua velha e confiável van. Paralelamente, Frank, preocupado com o atraso de Reese e Chris, saiu à procura dos dois. Não demorou para que encontrasse vestígios de um acidente e, seguindo o rastro deixado por Reese, chegou à residência de Glenn. Invadindo o local, ele inspecionou cada canto da casa e do quintal, onde avistou manchas suspeitas de sangue no sofá e um túmulo fresco, o que lhe fez temer o pior. Enquanto isso, na estrada, Glenn notou um homem parado, aparentemente em busca de auxílio. Apesar da desconfiança, Glenn parou a van, instruindo Reese a se esconder atrás. A intuição de Glenn se confirmou quando o homem, após uma breve inspeção, revelou uma arma e exigiu que Glenn descesse do veículo. Sem hesitar, Glenn obedeceu, mas foi imediatamente baleado, e o estranho fugiu com a van. Reese, aterrorizada, permaneceu oculta no veículo, rezando para não ser descoberta. O ladrão dirigiu até um posto de gasolina abandonado, mas sua sorte se esgotou quando um caçador o surpreendeu e o abateu. Reese aproveitou o caos para fugir, mas não foi longe antes de ser capturada pelo mesmo caçador, que a encapuzou e a levou para um destino incerto. Quando Reese voltou a si, encontrava-se numa casa rústica, diante de uma senhora de idade que se apresentou como Moll. Acusando Reese de invasão, Moll insistiu para que ela jantasse com sua excêntrica família.
Enquanto isso, o desolado Frank encontrava o corpo de Glenn e, ao reconhecer seu rosto pelas fotos na casa, entendeu o perigo que Reese enfrentava. No jantar, Moll apresentou Reese a seu filho Bill, o caçador, e a Quinn, seu neto introvertido, servindo um robusto prato de carne de urso. Reese compartilhou sua história sobre os apagões e sua urgência em chegar à casa do avô, mas Moll persuadiu-a a permanecer sob seu teto pela noite, oferecendo-lhe um canto no sótão. À noite, Reese esperou até que o ronco de Moll confirmasse seu sono profundo. Movendo-se com uma cautela, desceu silenciosamente do sótão e caminhou em direção à liberdade. No entanto, o rangido da porta despertou Moll, que imediatamente ordenou que Bill perseguisse a fugitiva. Reese conseguiu sair da casa, mas logo foi interceptada por Bill e Quinn. Com o coração batendo descompassado, Reese encarou Quinn, que, ao contrário das expectativas de seu pai, simplesmente parou, fixando o olhar nela, imóvel e enigmático. Na sequência, Bill estaciona o carro e, num acesso de fúria, agride seu filho antes de raptar Reese mais uma vez. Horas mais tarde, Reese recobra a consciência dentro de um saco pendurado numa árvore. A escuridão da noite a envolve e o medo a consome enquanto se balança pendurada. Ao amanhecer, por meio de um rasgo mínimo no tecido, ela observa um urso se aproximar, atraído pelo cheiro de sua presença. A cena é interrompida quando o caçador Bill abate o urso com um tiro certeiro, revelando que Reese foi usada como isca para a caçada. Bill não demonstra remorso ao trancar Reese no celeiro, ainda amarrada, e no dia seguinte leva-a à presença de Moll. Moll, tentando ser hospitaleira, oferece chá e insinua que Reese deveria escolher entre Bill ou Quinn para a companhia, salientando o cansaço deles pela solidão. Ela ainda ameaça Reese, dizendo que, se não cooperar voluntariamente, será confinada de novo no celeiro. Reese, desesperada, murmura: "Eu preferia estar de volta ao porão." À noite, presa no celeiro, Reese se surpreende quando Quinn desliza uma maçã e sua mochila por uma fresta. Ela tenta impedi-lo, mas ele foge rapidamente. Sem opções, Reese pega o rádio, mas falha em contatar seu avô. Restando pouquíssima bateria, ela liga o iPad e revisita vídeos antigos de seus pais, até que o dispositivo se desliga. Com o coração pesado, ela planeja sua fuga, utilizando ferramentas do celeiro para cortar a corda e improvisar um grampo para forçar a fechadura. Durante a tentativa, Reese nota Quinn observando-a de longe e pede sua ajuda para escapar, prometendo levá-lo consigo. Embora hesitante, temendo a reação de sua família, Quinn revela que a chave sempre fica com Moll. Reese, determinada, observa as tábuas deterioradas do celeiro e formula um novo plano de fuga. Quinn, subindo ao telhado com uma corda, acaba caindo dentro do celeiro, mas juntos, usando a corda amarrada do lado de fora, conseguem fugir. Tomados pela adrenalina, Quinn resolve abandonar o ambiente familiar tóxico e ambos correm o máximo que podem, distanciando-se da insanidade de seus parentes. Ao raiar do dia, Bill percebe a fuga e inicia uma perseguição frenética, seguindo as pegadas frescas e os ramos partidos. Enquanto isso, Reese e Quinn, exaustos, fazem uma pausa para se alimentar de algumas frutas. Quinn, preocupado, comenta que seu pai provavelmente já está em seu encalço e sugere que talvez devessem voltar para evitar uma tragédia maior. Reese, porém, firme em sua decisão, tranquiliza Quinn, assegurando que estão quase alcançando um lugar seguro e que seu avô cuidará deles. Eles ouvem os passos pesados de Bill se aproximando e, sem hesitar, disparam numa corrida frenética. No trajeto, Quinn tropeça à beira de um precipício, mas Reese, num gesto rápido, consegue agarrá-lo. Mais adiante, uma árvore tombada oferece uma passagem precária sobre o abismo. Com os nervos à flor da pele, Reese decide soltar sua mochila para equilibrar-se melhor. Mas, ao fazer isso, acidentalmente, deixa sua garrafa de água cair no vazio. Com cuidado, eles atravessam a improvisada ponte de madeira, enquanto Bill, incansável, já atira em sua direção. A dupla se abriga atrás de um grosso tronco caído enquanto Bill se aproxima. Enquanto continuam a fuga, eles chegam a um pequeno lago escondido entre as árvores. Bill ainda está em seu encalço, forçando Reese e Quinn a mergulharem nas águas gélidas para se esconderem. Submersos e quase sem fôlego, eles esperam o perseguidor seguir adiante. Quando o silêncio cai, eles emergem, tremendo e encharcados, apenas para serem rapidamente avistados por Bill, que reinicia a caçada. Quinn, então, arma uma emboscada, posicionando-se atrás de uma grande rocha. Com um galho robusto em mãos, ele surpreende Bill, derrubando sua arma. Uma luta corpulenta se inicia entre pai e filho, enquanto Reese, aterrorizada, pega a arma caída. E aí, já tinha assistido este filme?
Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos continuar. No momento crítico, um tiro soa. Reese acha que foi ela quem disparou, mas para sua surpresa e alívio, Frank aparece, tendo feito o disparo salvador. Está tudo bem, querida. Ele a conforta, encerrando o confronto. Com o tempo, a vida na floresta se torna um novo normal para Frank, Reese e Quinn. Eles se adaptam à rotina tranquila da cabana, alternando entre cuidar das tarefas diárias e garantir que os suprimentos estejam sempre reabastecidos. Frank, habilidoso com as mãos, conserta a mochila de Reese e recupera sua tecnologia. Embora ainda valiosa, Reese agora se vê mais conectada com o ambiente natural ao seu redor do que com o mundo digital. Um dia, enquanto Quinn manuseia o iPad com curiosidade, ele percebe uma enxurrada de notificações pulsando na tela. Isso sugere que, em algum lugar lá fora, a normalidade começa a se reestabelecer, trazendo uma centelha de esperança ao isolamento da floresta. E assim, o filme se encerra. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.